Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto online e presencial. E hoje eu vejo essa mensagem como uma mensagem muito especial, porque todos nós enfrentamos gigantes. Gigantes com família, filho, casa, emprego, finança, enfim. Todos nós passamos por algum tipo de crise e não sabemos o que fazer. E hoje Deus nos dará a receita do que fazer. Então vamos estar atento à palavra, ao Senhor. Deixe de olhar de lado, preocupar com o irmão do lado, porque você veio aqui dar um culto a Deus, você que está em casa também um culto a Deus, e vamos buscar saber o que Deus tem para o nosso coração. Lá no Salmo 39, não precisa abrir a sua Bíblia, do versículo 4 em diante diz o seguinte: Dai-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Nós precisamos somar nossos dias, nós precisamos estar atento. O tempo presente é maravilhoso, mas ele é curto comparado com o tempo preparado para nós na eternidade com Cristo. E aqueles que morrerem sem Cristo, lamentavelmente na eternidade, vão ver o preço da passagem de recusarem o Senhor Jesus. Dai-me conhecer, Senhor, o meu fim. Como todos nós precisamos estar atento, que a qualquer momento dentro da nossa história, você que está em casa, você que está presente, Deus vai nos chamar. Vivamos bem os dias que nós temos nesse corpo, que possamos usufruir do reino da terra, mas que possamos estar atentos, que ele tem fim. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, abençoa o ministério de louvor, abençoa o povo presente, o povo que está em casa, e que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que puderem, aleluia, vamos ficar em pé para louvar e adorar ao Senhor.
1 Samuel, os que estão em casa, capítulo 17, leremos do 24 ao 54. 24 a 54, 30 versículos apenas. Estamos colocando no Data Show. 1 Samuel, capítulo 17, do 24 ao 54. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam-o grandemente. Quem é esse homem? Golias. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grande riqueza, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras de Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá a pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomando o cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri e o livrei do cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras de leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois
pois nunca ousei. E Davi tirou aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia a saber o surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo, olha que palavra profética, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves do céu, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Sucedeu que, se dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão ao alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e o feriu, o filisteu na testa. A pedra encravou a testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou a espada, desembainhou e a matou, cortando com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, jubilaram e perseguiram os filisteus até Gade e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho, a Saararim até Gade e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus, que despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pôs Davi na sua tenda. Espírito de Deus continua falando conosco, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido. Esta palavra da parte do Senhor é uma palavra linda, é uma palavra maravilhosa, é uma palavra que nós precisamos ficar incorporado dela. O demônio não incorpora nas pessoas para o mal, você precisa incorporar da palavra de Deus, deixar ela gerar dentro de você o que Deus deseja nessa noite, a você que está presente, você que está em casa. O que nós precisamos é olhar que cada dia de nossa vida nós encontramos desafios diferentes. E alguns desafios saem do nosso controle. Todos nós, e a igreja presente, e a irmã Narzira, que foi que me levou até a Cristina, oramos, e o marido dela, o Hugo, para que Deus a curasse. Nova, 47 anos. Era um grande desafio, nós orando, clamando e pedindo a Deus o milagre da cura do câncer. Mas aprove a Deus levá-la.
Nós enfrentamos desafios da morte, que é uma realidade. Nós enfrentamos desafio do vício, que é uma realidade. Nós enfrentamos desafios nos relacionamentos, que estão hoje gigantes, enormes, dentro das famílias. E nós precisamos entender, para vencer o gigante, você não começa de cima para baixo. Para vencermos o gigante, nós precisamos entender que os problemas e as dificuldades que nós estamos enfrentando, nós continuaremos enfrentando, mas se nós tivermos a visão da fé, se nós tivermos o caminho, o testemunho e o relatório dos nossos entes queridos passados, como foi Davi, você vai enfrentar o seu gigante de uma forma totalmente diferente, porque você vai enxergar como Davi enxergou. Davi está nos dando uma palavra profética. Davi está dizendo: sem arma na mão, sem espada, sem nada, hoje mesmo o Senhor vai entregar você e os filisteus em nossas mãos. É uma atitude tremenda. Qual é o gigante? Qual é a dificuldade? Qual é a luta que você está enfrentando, que para você é impossível? Nós precisamos caminhar com este herói da fé. Este herói da fé vai nos despertar e vai nos mostrar a visão. Qual é a visão? A visão, o segredo meu e seu é o caminho da fé. Nós caminhamos pela fé. Nós precisamos entender, e brilhantemente, há alguns dias atrás, pregou o pastor João Marcos: reino do céu, reino do inferno para baixo e reino da terra. Nós precisamos entender que para vivermos bem o reino da terra, nós só vamos viver bem o reino da terra se o nosso coração estivermos disposto a andarmos no caminho da fé. E é simples o caminho da fé. O caminho da fé é nós confiarmos e acreditarmos no que está aqui nesse livro, nesse manual. É aqui que gera dentro de nós, independente da circunstância, a certeza que você está passando por uma fase, mas que esta fase vai passar. Mas no caminho da fé, vencendo o gigante, nós temos que aprender o simples. O simples era o quê? Pastor de ovelha. O simples era o quê? Ele começou lá no primeiro degrau. O simples era o quê? Deus olhou para aquele menino. Deus está olhando para você nessa noite, para você que está em casa. Deus está olhando para você. Ele está contando com você. Ele sabe o que Ele vai fazer com você. Mas você precisa ter a disposição de acreditar, de confiar e deixar na mão dEle. Nós precisamos disso. Nós precisamos confiar no que está escrito na palavra de Deus. Não é no que o pastorzão fala, no bispo, ou esse monte de apostolado que está aí. É na palavra. Nós precisamos ficar com a palavra. E a palavra de Deus está dizendo com clareza: Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus
Deus nos mostra claramente que até nós mesmos somos enganados, em especial nesses revelamentos e profetamentos que está lotado. O próprio profeta Samuel achou que não era Davi, que era outro, era o mais bonito da família. Deus falou para ele: Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração, eu olho dentro. Por isso que essa turma que anda no revelamento e no profetamento não muda de vida, porque tem que andar na palavra. E se Deus quiser falar com você, Ele vai te falar na palavra, Ele vai usar alguém na palavra. E eu e você precisamos entender isso. O que move o mundo é a palavra, não é o profetamento e nem o revelamento. Eu quero dizer a você, que você que está em casa, que eu acredito em profecia e revelação, porque é bíblico, é da palavra. Desde que eu não vá atrás de profeta nem revelamento, Deus fala comigo aonde eu estiver. Aí sim é Deus falando. Nós precisamos entender e termos discernimento. Nós precisamos vencer o gigante da apostasia e voltarmos para a palavra. Porque quem nos move é a palavra, quem nos gerencia é a palavra. E a palavra de Deus está dizendo aqui que até o seu irmão não acreditava nele. Então não fica preocupado quando alguém da família não acredita em você. Não fica preocupado quando alguém da própria família se levanta contra você. Ei, nós vivemos uma guerra espiritual 25 horas por dia. Por dia só tem 24, estou falando 25 para chamar a sua atenção. São 25 horas de guerra. E você precisa ter o discernimento, porque ele não vem de chifre, não vem de garfinho e nem vem feio. Ele está disfarçado de anjo de luz. E quantas vezes nós estamos derrapando no barro, no mesmo lugar, porque não entendemos isso. Mas Davi entendeu isso. Davi sabia quem era Deus. Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Davi, quando enfrentou o urso, enfrentou o leão e outros animais selvagens, ele enfrentou no nome do Senhor dos Exércitos. Você precisa enfrentar os seus Golias no nome do Senhor dos Exércitos. Você precisa enfrentar os seus gigantes no nome do Senhor dos Exércitos. Você precisa entender a diferença entre o santo e o profano. Nós precisamos entender, e eu fiquei até muito preocupado com um vídeo novinho que eu recebi agora. O pastor expulsando uma entidade pesada ali na África, mas eles falam português, né, a nossa língua. E ele, depois de enfrentar aquela entidade, foi para casa. Eu tenho vídeo, se alguém interessado depois me pede. E esse pastor nesse momento ele está paralítico, porque a própria entidade na boca do demônio falou com ele que ia paralisá-lo, ia destruí-lo. Mas aí eu te trago uma revelação que vem no próprio vídeo. Ele enfrentou e venceu o diabo naquele momento, mas ele não estava com a vida 100% coberta, 100% na posição. Isso é muito preocupante. Nós temos que saber com quem estamos lidando, mas temos que saber se a nossa vida está no altar para conseguir fazer uma guerra dessa. Pastor de uma igreja boa, igreja grande. Tem os vídeos anteriores dele lá fazendo trabalhos excelentes, maravilhosos. E nesse momento, por enquanto, ele está sem andar. Ou já voltou agora, quem sabe. Nós temos que entender que o grande gigante nosso é a ignorância do caminho da fé. O grande gigante nosso é a ignorância de não lermos a palavra e nos apossarmos dela. Do
do jeito que ela está escrito. Não é do jeito que o pastor A, B, C está falando. É do jeito que ela está escrita. Ela vai se cumprir literalmente. Então, para nós vencermos o gigante, a única maneira e o único texto que define claramente na Bíblia para nós vencermos o gigante é Hebreus 11:1, que diz: o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está acreditando, mas que você não está vendo. Aquilo que você está vendo não é fé. A fé é aquilo que você não está vendo, mas escrito pela palavra de Deus, você acredita. Uma vez que você acredita no que você não está vendo, mas a palavra de Deus está te dando respaldo para você acreditar, então continue firme na palavra, porque a palavra de Deus diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Nós precisamos entrar nesse texto, incorporar desse texto, ficar possesso desse texto e trazer esse texto, contexto, e entender, não é o que você está vendo nos seus filhos, na sua mulher, no seu marido, no seu avô, na sua mãe, no seu pai, não importa quem, não é o que você está vendo, é você acreditar. Deus fará a obra, Deus mudará esse decreto. Eu não abro mão da minha família pro diabo. Isso não é ver, isso é acreditar. Mas você pode e deve acreditar no sobrenatural, porque esse sobrenatural está escrito na palavra. Você precisa, e eu e nós, nos apropriarmos deste evangelho. Este evangelho é eu acreditar, é eu confiar, é eu estar atento ao que o evangelho diz e não aquilo que os meus olhos estão vendo. O grande desafio nosso hoje é entender que eu e você, a base nossa é a palavra. E a palavra de Deus diz que nós podemos viver nessa terra em paz, que nós podemos viver nessa terra com alegria, que nós podemos comer o melhor dessa terra. Mas você está atento? Você está prestando atenção? Você está ligado no que Deus está falando com você? Então, se você está ligado, você vai ser abençoado. Mas eu e você precisamos estar ligados no que diz a palavra. Davi estava ligado não na circunstância, Davi estava ligado na palavra, e você sabe disso, eu sei disso, você que está em casa sabe disso. Agora nós precisamos nos apropriar. Nós precisamos trazer para nós esta base e olhar os testemunhos dos vencedores e compreender o testemunho dos vencedores e não ficarmos olhando para a circunstância que estamos vivendo. O que tem nos matado aos poucos, alguns na fé, é olhar a circunstância em vez de caminhar no caminho da fé, em vez de acreditar no que está escrito, na promessa e não na circunstância. Nós precisamos ficar com o que diz a palavra. E quando você fica com a palavra, minha filha está desviada, meu filho está desviado, meu marido está desviado, minha esposa está desviada, meu pai está desviado, minha mãe, minha avó. Ei, confia na palavra, deita e dorme. Quem confia deita e dorme. Quem confia não perde o sono, deita e dorme. Porque é Deus quem vai trabalhar, é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar. Agora a alavanca é você. Testemunho de vida, fruto de oração. É eu e você que acreditamos na promessa da palavra, é que precisamos confiar e acreditar na palavra. Quando nós acreditamos na palavra, quando nós ficamos com a palavra, haja o que houver, vai cumprir a palavra.
Nós estamos, pelo menos via YouTube, né, e profetas e mais profetas, dizendo que 2022 vai ser muito pior, vem nova onda de pandemia. Olha, você vai estar cercado de revelações. Eu vou deitar na cama e eu vou dormir do mesmo jeito, porque a palavra de Deus me dá respaldo para confiar em Deus, na palavra. Se a igreja vai estar aberta, se a igreja vai estar fechada, se a crise vai ser maior, não sei, está na mão de Deus. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que confiar na palavra. E uma vez que você confia na palavra, que você fica com a palavra, você descansa na palavra. Não sei se isso é verdade, quem sou eu para julgar? A Bíblia diz que nós temos que esperar, se for de Deus se cumpre, se não for não cumpre, mas nós temos que confiar na palavra. E a palavra de Deus diz que os dias são difíceis, mas vamos olhar para a palavra e ver heróis da fé. Quem é heróis da fé? Começou lá na primeira família, Abel. Abel fez um sacrifício que agradou. Primeiro herói da fé que a gente encontra. Depois você vai olhar outro herói da fé, Enoque. A vida dele foi tão alinhada com Deus, Deus se agradou tanto dele que levou. Heróis da fé, Noé. Olha que coisa linda. A terra estava lotada, uma população grande. Por causa de um homem, Deus salvou mais 7. Mas foi só 8. Porque a Bíblia diz que a terra já estava corrompida, a terra já estava depravada, nada diferente dos dias de hoje. Mas ele, herói da fé, achou graça diante de Deus e recebeu um comando: fazer um navio que demorou um bocado de tempo, e ele não duvidou por fé, e salvou ele, a esposa e mais 6. Nós precisamos ver que a história, vencendo o gigante como Davi venceu, nós precisamos ver que Deus... eu estou com 75, pastor, estou aposentado, agora não faço mais nada, estou cansado, não estou dando para mais nada. Tem alguma coisa de errado, meu irmão. A Bíblia diz que Deus chamou um com 75 para começar um trabalho. Então na obra não tem aposentadoria, na obra não tem, eu não faço mais nada. A obra começou com 75. Então você precisa gerar no seu coração que os heróis da fé no reino de Deus não aposentam. Ele quer sempre trabalhar para Deus até a última hora. A hora que ele não tiver mais condições, ele não vai trabalhar. Mas quem quer ser gigante como Davi, quem quer deixar a sua marca registrada, independente de Deus nos chamar hoje ou amanhã, você precisa fazer diferença nessa sociedade. E aí a gente vem aí com Isaac, Jacó, José, foi um sucesso. Quantas mensagens todos nós pregamos sobre José, Moisés, enfim, são exemplos extraordinários. E esses homens não tiveram em sua época o exemplo supremo, Jesus Cristo. E agora hoje nós temos o exemplo supremo. Nós temos o homem que venceu os maiores gigantes da terra. Em carne e osso, ele venceu grandes desafios. E eu sou muito apaixonado em Mateus 26, 27, sobre aqueles acusadores, sobre tudo que Jesus passou, grandes autoridades, grandes gigantes da época. Jesus ficou em silêncio. Ele não se defendeu. Ele sabia que quem o defenderia era o Senhor.
Então nós precisamos entender que este exemplo para nós de vencer gigante, sendo Deus, sendo grande, sendo poderoso, sendo o maior, o autor e consumador da fé, ele diz a palavra, desprezado, humilhado, ele suportou a cruz para salvar eu e você cheio de defeito. E hoje eu e você temos acesso direto ao Pai pela obra redentora que José fez por nós. Então nós precisamos entender que há um caminho, há uma receita para nós vencermos gigante. Qual é a receita? Leitura das Sagradas Letras. Qual é a receita? Pregação, você está ouvindo. Qual é a receita? Ouvir o Evangelho, ouvir esta palavra e entender que esta palavra passará o céu e a terra, mas ela não vai passar. Esta palavra vai cumprir. O mundo inteiro verá, os salvos e não os salvos, que a palavra de Cristo vai se cumprir. Ela está se cumprindo maravilhosamente. E quanto mais íntimo nós estivermos do Senhor, e você que está aqui, quem não recebe me pede que eu te mando. Eu mando uma devocional diária todos os dias, de domingo a domingo, o ano inteiro, 365 dias do ano. Normalmente 4h30, 4h10, 4h40, 5 horas, atrasado é 5 horas, mas normalmente é nessa hora. E por que eu acho que aquela devocional de 2, 3 minutos é importante? Porque se você não tiver mais nada durante o dia, a sua agenda é tão lotada que você não teve tempo de ler a palavra, pelo menos aquele pequeno texto, aquele pequeno momento vai alimentar a sua alma. Porque ninguém deixa de tomar café, ninguém deixa de comer. E a nossa alma precisa da palavra. A nossa alma precisa se alimentar da palavra. Nós precisamos entender isso. Eu chamei um pessoal para vir na igreja hoje à noite. E ela olhou para o tempo e falou, pastor, mas vai chover, não sei se vai dar. Eu falei, tudo bem. A senhora trabalha amanhã? Trabalho. E se estiver chovendo, como é que a senhora vai fazer? Não, aí eu tenho que ir. Sabe, queridos, a alma é eterna. O trabalho da terra é importante, mas vai ficar aqui. Tudo que você ganhar vai ficar aqui. Caixão não tem gaveta. O caixão da Cristina 2 dias atrás não tinha gaveta. Nunca vai ter gaveta. Então você precisa entender, tudo que você está fazendo é destaque para o homem, mas vai ficar aqui. Você precisa investir na fé que este homem tinha. Este homem chamado Davi era uma fé acesa, era uma fé de fogo. Ele sabia quem ele estava servindo. Por isso ele disse àquele homem de 3 metros e ele de 1 metro e pouco, você vem a mim, mas eu vou a você, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia quem ele servia, quem ia lhe dar a vitória. E eu e você precisamos saber quem nós servimos e quem é que vai nos dar a vitória sobre os gigantes que cada um de nós tem. Se você não tem nenhum, você é super abençoado. Eu tenho alguns gigantes, mas eu não durmo pensando nos gigantes. Eu confio no Deus que eu sirvo, que esses gigantes vão cair por terra. Porque a palavra de Deus me diz isso. Vamos a uma ilustração para você. Numa cela na cidade da Colônia, Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, alguém encontrou essas palavras escritas na parede, na cela, estou falando de cadeia. Acredito na existência do sol, ainda que ele não brilhe. Acredito na existência do amor, ainda que eu não sinta. Acredito em Deus, ainda que ele esteja em silêncio. Você pode bater palma para Jesus? Talvez você está vivendo um período de silêncio. Talvez você não ouviu o que você queria ouvir até agora. Talvez você ainda não conseguiu a resposta daquilo que você quer.
Parece que Deus está em silêncio, mas eu quero dizer para você, Ele está trabalhando. Ele sabe o que está fazendo e Ele vai te responder no tempo certo. Não é agora, não é o dia que você quer, não é o dia que eu quero. O que eu e você precisamos entender é que nós precisamos entender que algumas coisas nos impedem de vencer os gigantes. E aí eu quero estar finalizando com algumas coisas rápidas. Leão é símbolo de furor, de raiva, de ódio, de rancor. E nós precisamos ver que para sermos abençoados e vencermos gigantes, não podemos guardar mágoa, ressentimento, ódio, alguma coisa que te impede de vencer os gigantes que eu e você precisamos vencer. E isso não é tão simples, porque requer de nós abrir o coração para liberar essas pessoas que nos magoam, que dão prejuízo, que de alguma forma a gente sente que nos atrapalhou. A ira, nós precisamos entender que dentro desse contexto de Davi vencendo o gigante, quando eu fico irado, eu acabo tomando decisões precipitadas, depressa, e isso vai deixar nós em situação difícil. Então, para nós vencermos o gigante, nós não podemos, segundo o Salmo 37:8, deixa a ira, abandona o furor. Isto vai te acabar mal. E nós que andamos na palavra, que queremos vencer gigante, nós precisamos tirar isso do nosso coração. Nós precisamos entender que este homem simples, no vocabulário simples, ele diz assim: olha, você vem a mim com espada, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai me entregar você nas minhas mãos. Davi está com estilingue, que negocinho, um ganchinho, umas pedrinhas na mão, e ele tinha 5 pedras. E essas pedras, se você for pensar direitinho, ele poderia usar a pedra da ira, porque está virado com a situação. Ele poderia usar a pedra do orgulho, Deus vai me dar vitória. Ele poderia usar a pedra da vingança, que você está fazendo com o nosso povo, eu não mereço. A pedra do ódio. Mas Davi usou a pedra do nome do Senhor dos Exércitos. Davi usou a pedra do nome do Senhor dos Exércitos. Se você quer ser vitorioso, você que está em casa, você e eu precisamos usar a pedra do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Confiar nele. E quanto ao gigante que continua lá dentro da sua casa, na sua família, no seu emprego, seja lá o que for o gigante que você está enfrentando, você precisa confiar, não em você, mas naquele que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Curva a sua cabeça. Pai, entregamos a Tua palavra maravilhosa, abençoada, gostosa, saborosa e poderosa. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que ela produza fé nos corações de cada pessoa que está presente nesse culto, e que elas possam entender o trabalho, o projeto do Senhor na vida delas. Que elas possam entender que o Senhor tem uma grande obra, e o segredo, como Davi, é nós entregarmos a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor e confiarmos que o Senhor vai nos ajudar, vai na nossa frente para vencermos os gigantes que cada um de nós temos enfrentado em 2021, e talvez enfrentaremos
provavelmente outros em 2022, mas eis-nos aqui, Pai. Não abrimos mão, é da presença do Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz, e toda a igreja diga...